Para anunciar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui em São Mateus, capítulo 24, onde nós lemos nesse texto da palavra do Senhor, diz assim e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esse texto aqui é um texto profético que foi proferido pelo Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, ele faz um paralelo com nossos dias. Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do fim dos tempos, quando estiver próximo a vinda de Jesus. Então esse texto aqui é um alerta para cada um de nós no século 21. Aqui está a advertência de Jesus. Ele fala que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós podemos, baseado na palavra de Deus, fazer algumas descrições como foi nos dias de Noé. Eram dias em que as pessoas buscavam os prazeres efêmeros desse mundo, porque diz aqui o texto que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então as pessoas só viviam para o prazer. E aqui, meus amigos, nós vemos que o homem também nos dias atuais tem desprezado as coisas espirituais. Eles têm desprezado a Deus, e diz aqui a palavra do Senhor que eles não perceberam nos dias de Noé, quando veio o dilúvio e levou a todos. Glória a Deus. E aqui também em Gênesis capítulo 6, versículo 13, diz que toda a terra estava corrompida, a maldade havia se multiplicado sobre a face da terra. E nos nossos dias não é diferente. Glória a Deus. Nos nossos dias não é diferente. A humanidade tem se corrompido, o mal tem se proliferado sobre a terra. A imaginação, o pensamento do mal, do homem, é má continuamente. Naquela época havia a corrupção moral generalizada, e nos nossos dias não é diferente. Nós estamos vendo o mal sendo propagado, o mal até muitas vezes aplaudido, a imoralidade, a violência na face da terra. A humanidade ela está corrompida, a humanidade está caminhando a passos largos para a destruição. Havia naquela época muita violência, o desrespeito pela vida humana. Se você for comparar com nossos dias, da mesma forma acontece nos dias atuais. A Bíblia diz que naqueles dias havia um diferentismo espiritual. As pessoas não buscavam a Deus, as pessoas viviam como se Deus não existisse. E hoje não é diferente, acontece nos nossos dias, onde as pessoas estão mais preocupadas com os prazeres terrenos do que com a salvação da sua alma, com as coisas espirituais. O homem tem desprezado a Deus, o homem tem virado as costas para Deus. Mas saiba você, meu amigo, que assim como foi nos dias de Noé, nós também estamos aqui anunciando a palavra de Deus, alertando as pessoas acerca do perigo que da pessoa não está salva, aleluia, porque despreza as coisas de Deus. Noé, ele pregava, a Bíblia diz que ele passou 120 anos ali pregando aquela mensagem, que Deus ia mandar o dilúvio, o juízo de Deus viria sobre aquela geração, porque aquela geração era má, era perversa, era uma geração que desprezava a Deus, era uma geração que estava só
vivia da violência, do pecado, eles não queriam nada com Deus, mas a Bíblia diz que naqueles dias Noé era uma voz profética. Noé passou 120 anos anunciando, as pessoas não deram crédito, e da mesma forma nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Muitos, infelizmente, não dão ouvidos à palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que naqueles dias as pessoas ridicularizavam a Noé, dizia que Noé estava ficando louco, porque ali não chovia, aleluia, mas Deus mandou fazer aquela arca, e Noé, por obediência, ele fez aquela arca, aleluia. E hoje, meu amigo, a arca chama-se Jesus Cristo. A porta da arca, ela está aberta nessa tarde. Você precisa abraçar a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, para que você possa escapar do juízo de Deus. Nós estamos vendo nesses últimos momentos o tempo do fim, onde o aumento da maldade é flagrante na nossa sociedade. Hoje o homem só pensa em perversidade. Nós vemos a deteriorização moral, a moralidade humana está caindo, aleluia. As pessoas, elas relativizaram tudo, elas escarnecem das coisas de Deus, da palavra de Deus, como se Deus não existisse. Há uma inversão de valores em nossos dias. Diz a palavra de Deus que ai daquele que chama o amargo de doce e o doce de amargo, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias existia a violência, e nós estamos vivendo isso, as guerras, os rumores de guerra, o assassinato, o terrorismo, as pestes, a doença, a desvalorização da vida, aleluia. O que isso quer dizer, pregador? É que Jesus, ele está voltando. As pessoas só se importam com o materialismo, só se importam com os prazeres dessa terra. As pessoas se tornaram inimigas de Deus, e achando que isso não vai trazer nenhum prejuízo espiritual. Muitos estão na frieza espiritual, muitos já apostataram da fé, já deixaram o Senhor, abandonaram os caminhos de Deus. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele está voltando, e assim como foi nos dias de Noé, nós estamos aqui alertando as pessoas para que se arrependam, para que se volte a Deus enquanto é tempo. Hoje a arca, ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele está te dando a oportunidade para você se salvar, para você se arrepender dos seus pecados e receber a vida eterna, receber a vida, aleluia. Naqueles dias de Noé, existiam muitas pessoas que zombavam de Noé, aleluia, e hoje em dia não é diferente. Os irmãos pregam o evangelho, as pessoas escarnecem, zombam, desprezam a palavra de Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer, no dia em que a arca foi fechada, aleluia, quem estava fora, glória a Deus, quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não podia sair, porque Deus havia fechado a porta, aleluia. E hoje essa porta, ela está aberta, amigo. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus misericordioso, Ele não quer que o homem se perca. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que a vontade de Deus é que o homem se arrependa e viva, receba vida através de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui anunciando essa palavra. Existe um convite da parte de Deus, a porta da graça, ela ainda está aberta. Um dia essa porta, ela vai se fechar, mas enquanto é tempo, nós estamos aqui, assim como foi nos dias de Noé, nós estamos anunciando, dizendo: escapa-te pela tua vida. Naquele dia só existia um escape, que era aquela arca, e a arca hoje chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ele não tem prazer
na morte do pecador. Deus não quer que o homem se perca. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, pagando o alto preço da nossa salvação. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele oferece a vida eterna a todos aqueles que creem. O homem é pecador, e o homem precisa se arrepender dos seus pecados para receber vida e vida eterna através de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui anunciando, aleluia, acerca da urgência da salvação, que o tempo da graça já está se findando, aleluia. A porta da graça ela ainda está aberta. Enquanto é tempo, busque ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. O Senhor, ele está à porta do teu coração, ele está te convidando, ele está te dando esta oportunidade para que você se arrependa, para que você se volte para Deus e receba a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Nessa tarde, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ter a certeza da salvação e da vida eterna. Enquanto a porta da graça ela está aberta, enquanto o Senhor está te chamando, enquanto o Senhor está te convidando, abandona o mundo, abandona o pecado, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para você ter a certeza de salvação e de vida eterna. Glória a Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos convidar o irmão Joel, glória a Deus, também fazendo sua